Olá a todos, queria cumprimentar a todos nesse projeto, mais uma ação do Dia Mundial do Rim, o encontro com sociedades e entidades de classe, nesse dia tão importante. E dentro desse projeto de encontro com sociedades, eu agora vou conversar com o representante da ABESO, que é o professor Fernando Gershman. Ele é médico endocrinologista, professor associado do Departamento de Medicina Interna da Federal do Rio Grande do Sul. Ele representa a ABESO, sendo integrante do Departamento de Doenças Associadas à Obesidade. Fernando, que prazer, que alegria ter você com a gente no nosso Dia Mundial do Rim. Prazer é meu, André. Então, assim, para a gente começar, Fernando, eu queria que você falasse um pouco para quem está assistindo a gente, como é que anda o cenário atual da obesidade no Brasil e no mundo? Como é que está esse cenário, não só dentro de um cenário transversal, né, mas progressivo, longitudinal, como é que vem evoluindo a obesidade no contexto mundial? Então, hoje em dia, se acredita que ao redor de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo têm excesso de peso, sendo que dessas 700 milhões têm obesidade, né? Porque elas podem ter também uma categoria intermediária entre o peso normal e a obesidade que a gente chama de sobrepeso, né? Então, basicamente, a gente classifica as pessoas baseado no índice de massa corporal, que é o peso pela altura quadrada, e aquelas pessoas que têm, então, 30 ou mais de IMC, elas têm obesidade, 25 a 29,9 têm sobrepeso, né? São graus diferentes de excesso de peso, mas os dois estão associados a doenças crônicas, entre eles a doença renal. No Brasil, essa prevalência na população também é extremamente elevada. A gente tem ao redor de 60% da população brasileira com excesso de peso. Se acredita que 62% das mulheres e 57,5% dos homens têm um excesso de peso no Brasil, e ao redor de 20% de ambos os sexos, um pouco mais de mulheres do que homens, têm excesso de peso no Brasil. Então, mostrando que realmente, entre as doenças crônicas, a obesidade ela é altamente prevalente. Provavelmente, acho improvável que nós tenhamos no Brasil e no mundo uma doença crônica tão prevalente como a obesidade hoje em dia, né? E cada vez mais a gente tem desvendado, né, as complicações relacionadas a essa doença. Entre elas, né, a gente tem trabalhado muito, né, para tentar entender melhor a contribuição da obesidade na gênese, na origem e nas consequências da doença renal crônica. E é um cenário que se estende também para a faixa etária pediátrica, né, Fernando? O que aumenta ainda a preocupação, né? Porque são pessoas que vão viver a vida toda aí e já estão agregando essa doença, né? Ao redor de 10 a 20% da população pediátrica hoje em dia tem excesso de peso também, né? E a gente sabe que, inclusive, nessa população que já tem excesso de peso, a contribuição da obesidade nas doenças crônicas é muito pior, é muito mais agressivo. O estrago que faz no corpo a obesidade, nesses casos, é realmente muito importante. Tem vários estudos demonstrando que acelera o processo de uma série de doenças, né, e faz com que a pessoa realmente viva menos anos de vida, de maneira pior ainda quando ela desenvolve obesidade durante a fase infantil e de adolescência. E fala para a gente assim, o seguinte, dentro da sua visão como médico, endocrinologista, como pesquisador, o que que você acha em relação a todo esse cenário, né? Quais são os fatores mais relacionados? Por que que isso está acontecendo no mundo? É um conjunto de fatores que a gente já imagina, mas qual que é a sua opinião, qual que é a sua visão crítica em relação ao que está acontecendo? Então, toda a nossa regulação de gasto de energia no nosso corpo, ela foi feita para tentar utilizar de maneira mais eficaz a energia e não correr um gasto desnecessário, né? Isso aconteceu porque, numa fase muito anterior na nossa espécie humana, quando tinha pouca oferta de alimentos, as pessoas ficavam um período muito longo de tempo sem se alimentar, e isso fez com que só as pessoas mais resistentes a esse jejum pudessem sobreviver, e esses genes foram passados de gerações a gerações e chegamos em nós aqui, né? Só que o que aconteceu é que houve uma mudança na realidade. Hoje em dia a oferta de alimentos é incontável, né? É impressionante qual é o acesso barato aos alimentos, e de maneira geral, quanto mais barato o alimento, mais ele engorda.
né, para piorar mais a coisa ainda. Então, dentro do cenário em que nós temos todo o nosso corpo preparado para tentar não gastar energia, né, com essa oferta toda de alimentos e os alimentos mais calóricos, mais baratos, a gente acaba se excedendo no nosso consumo alimentar e isso faz com que a gente tenha uma predisposição a ganhar peso. Fora isso, a gente tem a questão, né, da diminuição da atividade física, que aconteceu por uma série de fatores. Aqui no Brasil, a gente pode falar como um dos principais fatores a questão da segurança, né? Então, as pessoas têm medo de sair na rua, as pessoas têm medo de ir nas praças, as pessoas têm medo de caminhar à noite, e isso faz com que a gente tenha essa dificuldade. Fora isso, o afastamento do público, né, que mais precisa, na verdade, de ter um transporte adequado para o trabalho, né, dos centros da área da cidade onde que as pessoas trabalham. Então, as pessoas acabam gastando muito tempo no transporte público, sentados muitas vezes, né, não gastando energia, isso acaba causando um ganho de peso, isso faz com que o tempo de sono diminua, porque a pessoa tem menos tempo para dormir. O outro aspecto é a questão das doenças psiquiátricas, né? Então, as doenças psiquiátricas, hoje em dia, cada vez mais prevalentes pelo nosso contexto econômico, pelo nosso contexto da Covid, né? Pelo contexto de dificuldades relacionadas sociais que nós temos, inclusive, e mais ainda no Brasil, faz com que a gente acabe também ganhando mais peso. Isso predispõe a pessoa a se movimentar menos, a ficar mais parada, a ter menos vontade de se mexer, né? E isso acaba, então, causando essa questão. E a questão dos alimentos, né? Que os alimentos mais saudáveis, eles são mais caros, né? E isso acaba fazendo com que a escolha dos alimentos seja inapropriada. Isso acaba dificultando, então, mais ainda essa questão da preservação do peso e da prevenção do ganho de peso. É um conjunto de fatores, né? Realmente é muito barato comer muitas calorias em pouco tempo, né? Eu queria que você falasse um pouco, Fernando, da visão da obesidade dentro de dois pilares. A primeira é que como fator de risco, né, para outras doenças, né? Então, se eu sou nefrologista e hipertensóloga, a gente já tem nas nossas últimas diretrizes brasileiras de hipertensão que a obesidade é uma causa secundária de hipertensão. Então, isso já está bem estabelecido. A gente sabe também da importante associação à síndrome metabólica dentro do contexto de diabetes, né? Fala um pouco sobre isso, mas também a obesidade como uma doença em si, sobretudo dentro do seu componente inflamatório, né? Perfeito. Então, a obesidade, ela é considerada o principal fator de risco para a hipertensão. Tem vários trabalhos epidemiológicos mostrando isso. Então, a gente sabe que o acúmulo de gordura, especialmente na região das nossas vísceras, entre estômago, fígado, né, e aqueles órgãos que nós temos dentro do abdômen, acabam intimamente relacionados a uma série de processos que causam, então, o desenvolvimento da hipertensão, uma pior do funcionamento da insulina que a gente produz no corpo para regular os nossos níveis de glicose, né, e uma pior também da nossa regulação da produção do nosso colesterol. Então, a gente acaba tendo, então, uma produção menor do colesterol bom, que retira a gordura do nosso sangue e acaba, né, prevenindo a formação de placas, acaba aumentando os níveis de triglicerídeos, né, que é a gordura, que é uma gordura que não é considerada adequada, e também acaba diminuindo também o tamanho do colesterol que é ruim, que é o LDL, e isso acaba permitindo, então, que a gente tenha a maior chance de que esse colesterol penetre na nossa pele do vaso, se aloje ali, formando as placas de gordura que vão levar à doença cardiovascular, cerebral, coronariana e periférica, renal também, né, em si, né, predispondo a todas as doenças cardiovasculares. Adicionalmente a isso, hoje em dia, a obesidade é considerada a segunda maior causa de câncer. Só está perdendo hoje em dia para tabagismo. Existem dados epidemiológicos mostrando que existe mais de 20 tipos diferentes de câncer associado à obesidade e a gente não tem, na verdade, nenhum tipo de tratamento comprovado que consegue reduzir ainda esse risco aumentado de câncer associado à obesidade. Infelizmente, a gente está, eu acho que eu diria que seria
a nossa próxima fronteira no manejo da obesidade é tentar entender como é que, manejando a obesidade, a gente vai reduzir o risco de câncer que essas pessoas têm. Fora isso, a gente tem também a questão do sistema musculoesquelético, né? Então, a obesidade está intimamente relacionada a lesões no quadril, no joelho, na coluna, mais especificamente, e nos pés, né? Está associado a um risco muito importante de ronco, né? E distúrbios do sono, então, e apneia de sono, então a pessoa é afetada muito por causa disso. E também existe um risco muito grande de refluxo gastroesofágico e as doenças dela decorrem, não só as pneumonias de repetição por causa do refluxo, mas também o carcinoma, o câncer de esôfago, o câncer de estômago, também está associado a essa doença. Dentro do contexto do dano direto da obesidade nos rins, a gente sabe que é um estado inflamatório crônico que acaba cursando com fibrose renal. A gente sabe que o próprio diabetes acaba gerando proteinúria, a doença renal do diabetes, acaba também a médio e longo prazo causando doença renal crônica. A obesidade aumenta sistemas como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, deixa hiperativado, assim como também o sistema nervoso simpático. Isso faz com que haja um aumento da pressão arterial e também uma hiperfiltração glomerular, que diretamente está relacionada não só à proteinúria, como também à própria doença renal crônica, forçando esse rim aí, como a gente pode dizer para quem está escutando a gente. Então, são danos diretos no rim, indiretos, que a gente tem, e que é muito preocupante, né? Porque a doença renal crônica, a gente tem 1 em cada 10 pessoas no Brasil e no mundo que tem, estima-se que tem a doença renal, uma doença que só em estágios mais avançados a gente vai ter sintomas, então a gente, como nefrologista, acaba encontrando pacientes já quando está em estágios mais finais, é uma doença muito tempo assintomática, e dentro de um contexto de hipertensão, que muitas vezes também é assintomática, diabetes, que também, por muito tempo, também fica assintomática, e a obesidade, que não tem uma orientação, muitas vezes, da população, no sentido dos riscos que ela traz, e não só estéticos, né? Então, realmente, dentro do contexto nefrológico, isso é muito importante a gente discutir isso hoje. Como é que dentro dessas doenças associadas ao risco cardiovascular, ao risco renal, né, o paciente obeso, quando ele chega no endocrinologista, como é que vocês fazem? Porque o paciente acaba chegando já com várias lesões de órgão-alvo, né? Então, é um desafio para vocês também, né, na prática clínica. Então, eu acho que a estratégia atual em relação à obesidade vai mudar. Eu acho que a gente está passando por um período de transição em que tem vários novos tratamentos nos próximos 5 anos vão ser lançados no mercado e vão permitir perdas de peso mais efetivas. Mas a gente avalia o paciente, a gente tenta estratificar ele em relação a essa questão de dano em órgãos-alvos, incluindo aí o rim, né? Depois que a gente tem um quadro do cenário global de todas as questões, a gente tenta entender com o paciente como é que ele vê o problema da obesidade, né? E como é que isso está interferindo na sua vida, e a gente tenta discutir com o paciente o que a gente poderia fazer para mudar, né? Aquela estratégia que hoje em dia a gente tem tido cada vez mais da aliança terapêutica com o paciente, né? De fazer uma decisão conjunta de estratégia direcionada com o paciente, do que a gente poderia fazer para ajudá-lo nesse sentido e fazer com que ele tenha uma participação na tomada de decisões em relação a isso. No momento que a gente consegue engajar o paciente nesse processo, a gente entra com as intervenções, então, comportamentais, mudança de estilo de vida, para perda de peso, incluindo aí uma dieta saudável, uma dieta que pode ser, né, no caso de pacientes com doença renal crônica, evidentemente, uma dieta tipo DASH, né, a mediterrânea, poderia ajudar mais ainda, né, nesse sentido. Associado a isso também, e obviamente, né, cuidar muito do sal na dieta, né, e eu acho que eu gosto sempre de ressaltar que tem vários dados epidemiológicos mostrando que o pior componente nutricional que a gente tem relacionado a doenças crônicas não é a gordura saturada ou trans, não é o açúcar, é o sal, né? Então a gente tem que cuidar muito a questão do sal como principal fator relacionado à doença. Hipertensão é a doença que mais mata no mundo, mata 12 milhões de pessoas por ano, né? E muitos desses aí morrem por doença renal crônica, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se lembrar de intervir com o paciente, porque é uma medida simples
e com grande benefício nesse sentido, né? E as boas notícias que a gente tem é que agora, isso sim, né, diferente do câncer, nós temos dados muito claros mostrando que algumas medicações que a gente usa para tratar obesidade e diabetes, elas têm um profundo impacto na prevenção de doença renal crônica ou de progressão da doença renal crônica, como os inibidores da SGLT2 e os análogos de GLP-1, né, que estão entrando aí cada vez mais como rotina em todas as áreas. Começaram inicialmente na área do diabetes, mas os análogos de GLP-1 já são usados em obesidade, e os inibidores da SGLT2 são usados em pessoas sem diabetes, com doença renal crônica e insuficiência cardíaca. Isso certamente veio para revolucionar o manejo, e eu tenho certeza que vai acabar impactando muito nos próximos anos, de alguma maneira, não digo diminuindo a incidência de pessoas com doença renal crônica, mas certamente diminuindo o número de pessoas que vão desenvolver a doença com o tempo. Essas drogas vieram com muita felicidade para o contexto da nefrologia, aumentou até a sobrevida do nefrologista, né? Nós estávamos ávidos por drogas assim que realmente resultassem em diminuição de desfecho. Isso aí é nítido e a gente tem já incorporadas essas classes, inclusive em grandes diretrizes, né? Apesar dessas drogas, realmente exige também todo o acompanhamento multidisciplinar, é uma tarefa dura, né? Não é fácil porque é uma cultura, são várias questões sociais envolvidas, né, que realmente a gente precisa, junto com o endocrinologista, fazer força para que os pacientes realmente tenham todo o apoio adequado, né. Além da questão da evolução dos medicamentos, né, como é que, e a gente caminhando assim para o final do bate-papo, como é que, apesar da gente estar dentro desse cenário preocupante, você vê de forma otimista, ao mesmo tempo criticamente, o que que você acha que pode ser feito para melhorar esse cenário que está em ascensão da obesidade, né? O que que você tem aí como perspectivas? Qual que é a sua visão em relação agora ao futuro? Eu acho que a gente tem que desfocar um pouco da questão da dieta, tá, como uma estratégia principal, né, de manejo dos pacientes com obesidade. Acho que ela é muito importante, né, evidentemente, mas a estratégia tem que ser mais passiva, né? Ela tem que ser uma estratégia que não depende do ser humano necessariamente para que seja certo, seja eficaz. Eu acho que, nesse sentido, duas estratégias seriam mais impactantes a nível de saúde pública. A primeira delas é educar as pessoas, tá, em todos os níveis de instrução, desde a infância até o nível universitário, como elas devem se alimentar e fazer um estilo de vida saudável. Então, eu acho que seria o primeiro aspecto de todos, mais importante de todos. O segundo é uma estratégia de seduzir as pessoas na cidade a fazer atividade física, né? Então, ter praças bonitas, ambientes bonitos, ambientes que fazem a transição da casa até o trabalho, e que a pessoa possa, em parte desse percurso, caminhar, né, para ir até o trabalho, né, e reduzir, assim, drasticamente o risco de violência urbana, para que as pessoas possam sair para a rua para a prática da atividade física. E incorporar legislações, né, cada vez mais rigorosas que façam um privilégio, né, de baratear o preço dos alimentos que são saudáveis e encarecer os alimentos que são não saudáveis e que levam a esse cenário de doenças metabólicas e renais, cardiovasculares e câncer, né, inclusive também de doenças neurológicas, porque todas essas estão envolvidas nessa questão, né, de explosivo que a gente tem vivenciado no Brasil. Muito bom, Fernando. Eu acho que ficam de grandes mensagens aqui para quem a gente está ouvindo, né, que a obesidade realmente é um fator de risco independente para inúmeras outras doenças, inclusive para o tema do Dia Mundial do Rim, que é a doença renal crônica. Muito importante enxergar isso, porque é muito frequente na prática clínica a gente encontrar com pacientes que são vistos por vários colegas que acompanham muito bem os pacientes dentro da atenção básica de saúde, mas que nunca avaliaram, nunca procuraram se o paciente já tem alguma albuminúria, por exemplo, nunca avaliaram a função renal, mas acabam só focando na questão da parte do perfil lipídico, que também é importante, da glicemia, mas lembrar também que o rim, ele acaba sofrendo diretamente com a obesidade. Eu acho que isso é muito importante, essa educação em saúde renal, dentro dos contextos, inclusive também médicos, né? Eu acho que é uma grande mensagem. A questão da mensagem que você falou, né?
que para tratar esse cenário que a gente está, não depende só do paciente, mas depende de medidas públicas, né, de todo um racional aí que ajude realmente a pessoa que está com essa dificuldade, que emagrecer não é fácil, não é verdade? E é isso, eu queria te agradecer muito, deixar com você as últimas palavras, agradecer a quem está vendo a gente, dizer que vai ficar gravado nas redes sociais e também para a Beso, essa live, que é muito importante, a gente está muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. Obrigado. Eu acho que, como mensagem final, eu vou falar uma mensagem nefrológica. Assim, eu acho que, acima de tudo, nós médicos temos a obrigação, né, de utilizar a creatinina para o cálculo da filtração glomerular, né, e utilizar também a dosagem de albuminúria e o exame quantitativo de urina para avaliar a lesão glomerular e aí sim definir, estratificar o grau de doença renal crônica que todos os nossos pacientes têm e estabelecer uma tomada de decisão para prevenir a progressão da doença, né? Eu acho que isso é uma obrigação de todos e eu acho que nós aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem ressaltado muito isso nas nossas aulas de medicina, tem a obrigação de fazer isso em todo paciente, calcular a filtração glomerular, né, e fazer as avaliações necessárias para estabelecer se o paciente não tem ou não tem lesão glomerular. Eu acho que essa é a mensagem principal que a gente tem passado para os alunos aqui, né, e a gente acha que isso é uma mensagem muito importante para que a gente consiga vencer essa batalha. É isso aí, muito obrigada. Obrigado.